E aí pessoal, bom demais estar com vocês mais uma vez, mais um vídeo, uma aula, um estudo de caso, como queiram chamar. Agradeço a participação de todos vocês, de vocês também aí do YouTube. Do YouTube já sabe, né? Aquele esquema todo de curtir, compartilhar e etc. Se você puder, ajuda aí. Se está chegando pela primeira vez, o assunto que nós tratamos aqui é leitura facial com base em fisiognomonia e morfopsicologia. Opa! O que é isso? É um estudo milenar que, a partir das características da face, nós conseguimos entender um pouco sobre como é o comportamento da pessoa, sobre como é a personalidade dela. Isso, obviamente, tem respostas neurofisiológicas nessa brincadeira aí, tem aspectos tanto étnicos como costume regional, alimentação, enfim. E aqui, conforme a gente vai fazendo as análises, eu vou dizendo um pouquinho de cada coisa conforme cada modelo. E hoje, como eu havia prometido, pessoal, né, o nosso último vídeo foi sobre o Naldo, né, Naldo Bene, que eu foquei bastante, principalmente na questão dos olhos dele, que são olhos ascendentes, né, olhos que sobem. E lá eu prometi que o próximo modelo eu iria falar sobre olhos descendentes. Então, se os olhos aqui tem a linha, né, vamos supor que os olhos numa linha reta, o que seria reta? Ah lá, olha, você pegando uma linha horizontal, esse é o comum dos olhos, olha lá, assim, tá vendo? Os olhos ascendentes, né, eles sobem, assim, olha, eles sobem. Os dois, olha lá, tá vendo? Eles sobem. E os descendentes já é o contrário. Os olhos descendentes, eles descem, eles são para baixo, ó. Ah lá, tá vendo? Assim. E o nosso analisando de hoje, ele tem os olhos descendentes. Deixa eu botar uma linha aqui para você visualizar mais ou menos. Ah lá, ó. Tá vendo? Os olhos são mais descendentes. Bom, e lá eu também tinha falado a respeito de uma santa, né, que eu analisei há pouco tempo atrás, e ela também mostra essa característica de olhos descendentes, e aí eu mostrei, né, o porquê que o artista acertou em cheio quando mostrou amabilidade, ternura, né, altruísmo, compaixão. Tudo isso que eu acabei de falar é uma característica, assim, vamos dizer, são características fortes de quem tem os olhos descendentes, né? Eu até falei que os olhos ascendentes são muito mais, vamos dizer assim, mais apegados às coisas, e os olhos descendentes tendem a ser mais generosos, né? E o ascendente são mais ambicioso, vamos assim dizer, tá? E esse olhar para baixo, ele vai falar de mais simpatia também. Agora, pessoal, até agora eu estou falando de itens isolados, tá? Dos olhos descendentes. Só que em uma análise, como eu ensino, nós não podemos focar simplesmente em um ponto, né? E talvez o maior motivo, né, do meu acerto, né, nas análises, da assertividade nas análises, é porque eu não vejo um ponto isolado, eu vejo um contexto. E quando eu olho em contexto, por exemplo, aqui eu poderia dizer, se eu olhasse de forma isolada, eu poderia dizer que é mais desapegado materialmente, e eu poderia dizer também que é de relacionamento mais duradouro. Agora, olha só a sutileza aí, né, e a expertise de quando você vai aprendendo, né, com o tempo, vai pegando mais manha das análises. Esses dois itens que eu acabei de falar por último, eu não diria na situação dele, eu não poderia confirmar. Por quê? Por causa de outras características, principalmente do terço inferior, que poderia contradizer alguns itens da característica dos olhos descendentes, principalmente nessa questão de relacionamento duradouro, né?
e de não ser materialista, tá? Porque olhos descendentes não é materialista, mas o terço grande tende a ser mais materialista, e eu vou dizer por que isso quando eu chegar lá. Então aguarda um pouquinho que já já eu chego lá. Agora, quando eu olho também esse contexto fora só dos olhos descendentes, né, levando em consideração o terço inferior, quando ele tem uma característica que eu vou mostrar já já para vocês, eu posso dizer também que se trata de uma facilidade para ser mulherengo, ter mais jogo de cintura com a mulher, certo? Aí agora eu vou dizer para vocês, o Pedro Scooby é mulherengo? Eu não posso dizer isso porque, sei lá, eu acredito até que não. De repente, quando mais jovem, não sei, né? Mas também não sei. Mas é uma característica. Ó, por exemplo, quem tem olhos descendentes, quando camba para o mal, né, para crime e etc., geralmente você vai ver que não são crimes, né, geralmente, não são crimes de latrocínio, de assassinato, né, de roubo seguido de morte, geralmente não. Esse perfil de olho aqui geralmente é crime passional, né, ou crime de natureza sexual, né? Pode ser por estupro, pode ser pedofilia. Pessoal, mais uma vez, tome cuidado, não estou dizendo o caso dele, eu estou dando exemplo, até porque ele é apenas um modelo. Eu aproveito que ele é uma figura conhecida para fazer um estudo de caso das características dele, está certo? Então eu não posso chegar e dizer que ele é assim ou assado. Agora, outro ponto interessante, se você olhar, nessa questão que eu falei de amabilidade, de ternura, né, mais tranquilo também, que eu acabei não falando, tende a ser mais tranquilo. Essa parte aqui, olha, dos olhos mais arredondados, tá vendo? Olha, aqui eu acho que a cor está muito igual. Deixa eu ver se eu boto uma cor de contraste aqui. Deixa eu ver esse aqui. Também não adiantou muita coisa. Amarelo adianta? Opa, acho que amarelo adiantou. Deixa eu limpar essa bagunça. Agora vai. Ah lá, tá vendo? Olha, a pálpebra mais arredondada, olha. Até que nos outros você vê, olha, que a pálpebra é mais arredondada. Isso também é uma característica que conversa com o que eu acabei de falar nesse aspecto de amabilidade, porque os traços arredondados, eles geralmente vai cair para o lado mais afetivo, tá? E esse arco ele vai falar de mais abertura, tá? Vai falar de jovialidade, vai falar de simpatia, tá? Ao contrário, quem tem a pálpebra mais reta, você vai ver que geralmente é mais resignada, mais reservada, não vai ser muito de mostrar os dentes, vai tender a mostrar mais seriedade. Não que sejam sérios, mas vai mostrar mais seriedade. Ao passo que esses daqui não que sejam mais, sei lá, vulneráveis ou mais passivos, né? Mas muitas vezes pode passar essa imagem. Então, tudo uma questão de imagem. Daí o porquê quem entende de leitura facial e trabalha com a mulherada pode adaptar a maquiagem assim, ó, para, né, dar a entonação, né, social que a mulher quiser, tá certo? Então, voltando aqui, outro ponto aqui ainda nos olhos, você pode reparar o tamanho da íris dele. Os olhos dele não são olhos pequenos, se você olhar, tá vendo? Eles são olhos bem expressivos dentro da face, não são pequenos. E interessante é que a íris também é grande, tá vendo? Ó? Você vê aqui que ela toma bastante parte aqui dos olhos, ao ponto da parte branca ser pequena lá, ó, tá vendo? Ser pequena. Então essa questão de íris branca eu já falei aqui que tem a ver com inteligência, com boa fluência, raciocínio, mente ativa e tudo mais. E dentro desse contexto dos olhos descendentes, né, dos olhos mais arredondados, trazendo esse lado mais afetuoso,
essa íris grande também vai conversar com essa afetuosidade, né? Com essa calma, com a benevolência. Por isso que muitas vezes costuma-se dizer que pessoas que têm a íris grande tendem a ser olhada como alguém de mais confiança, mais confiável, melhor dizendo, né? Então, é mais um ponto aí dos olhos, né, que quando você olha o contexto, conversa bem. Então eu acredito que seja um cara muito gente boa, ao ponto de boas amizades, né, de amizades sinceras, de quando está ali junto, né, dá a entender que é fechamento mesmo, por causa dessas características dos olhos. Agora eu vou subir um pouquinho e mostrar para vocês as sobrancelhas. Repara que o tamanho dela, né, na basezinha aqui, ela tem uma extensão e a cauda ela já vai morrendo. Então olha só, ela começa grande e vai diminuindo, olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai diminuindo. Então isso aqui tem uma informação importante para nós, tá? Que no estudo milenar vai falar que uma das falas, né, uma das afirmações a respeito das sobrancelhas é que elas falam de energia de ação, né? Então, nessa circunstância, nós podemos dizer que uma sobrancelha que começa grande aqui e ela vai terminando, vai diminuindo, é o início com muita energia e depois vai se perdendo, se esvaindo essa energia. E aí isso vai falar para a gente de proatividade. São pessoas de prontidão, facilidade para agir de imediato. Muitas vezes isso pode falar até de um impulso, tá? De agir no impulso, de agir na emoção. Principalmente a gente já viu aí que aspectos afetivos é o que não falta para ele. Então tem essa proatividade. Começa com facilidade. O problema é que vai passando, vai perdendo o interesse, vai perdendo o engajamento, vai perdendo ali aquela pegada, né? Então tem facilidade para começar e dificuldade para terminar. Por quê? Porque vai perdendo o interesse, tá? Agora, isso aí no ambiente de trabalho, podemos dizer que são pessoas que são ótimas para começar projetos, para abrir projetos, para iniciar, né? Por exemplo, iniciar novo campo, iniciar nova unidade, enfim, abertura de caminho. É aquela pessoa que chega, faz, desenvolve e tal, depois que montou, está rodando aquele projeto, aquela empresa, aquele setor, aí pronto, aí tem que sair. Porque se ficar ali, daqui a pouco vai perdendo o interesse e tudo mais. E aqui eu já mostrei também o contrário. Pessoas que têm as sobrancelhas que começa aqui grandona e ela termina menor. Eu já mostrei aqui também, que aí ela fica assim, ó, tá vendo? Ó, aqui maior e no final, na cauda maior e aqui na basezinha dela, ela fica menor, tá? E além disso, você repara que a sobrancelha dele, além de ter essa característica, ela é bagunçada. Então, essa questão de ser bagunçada, então olha só, uma pessoa de proatividade, de espontaneidade, uma pessoa que é amável, que tem um aspecto passional, que é simpática, mas que tem o pensamento fora da caixa. É a sobrancelha assim desorganizada. Tá? Então você vê que aqui é outro ponto interessante. Esse é um perfil de pessoa imprevisível. Agora, eu poderia dar um tiro no pé e chegar aqui e falar que ele é imprevisível. Por quê? Por causa da outra característica que nós vimos aqui, da descendência, da afetividade e tudo mais. Então, aí eu já não arriscaria dizer dessa imprevisibilidade. Mas é o pensamento fora da caixa, né? E que as ideias podem ser também desorganizadas. E sabe o que isso me faz lembrar também? Quando eu junto com esses olhos assim mais destacados, pode ter dificuldade
de foco, tá? Dificuldade de manter a atenção nas coisas. Então é como se fosse assim, para fazer uma coisa tem que parar ali para focar, para em outra para focar, porque muita coisa assim pode deixar meio perturbado, muito estímulo visual, tá? Então é mais uma coisa que a gente pode, né, vamos dizer aí, arriscar dizer. Agora, principalmente pela questão dessa ideia, desse pensamento fora da caixa e das ideias assim desorganizadas, tá? Agora vamos para o outro ponto, né? Que é esse aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. É esse aqui, ó. Olha o queixo nessa imagem aqui. Eu achei essa foto aí do queixo dele, né? O queixo dele aí sem barba. Então repara como é que é. Ele é reto. E eu já falei aqui, eu acho que no vídeo do Santos Dumont, teve outros aí também que eu já falei, que esse queixo, quando ele é quadrado assim, ele é o queixo do esportista, né? Tem texto de fisiognomonia que vai falar que é o queixo do esportista. Então, quer dizer, essas pessoas que são assim, principalmente quando o queixo é grande, o terço inferior é grande, são pessoas com facilidade para lidar com esporte, mas não só esporte, para lidar com coisas que são mais braçais, mais manuais, tá? Então, outro ponto aí que, lembra que eu falei da questão de ser mulherengo e tal, que é uma coisa que eu diria depois? Então, esse queixo reto com o terço inferior grande, isso vai falar de grande potência e energia sexual. Então é o tipo de característica que muitas vezes a mulher ela pode inconscientemente buscar no homem, né? Porque é um aspecto de alta masculinidade e de alta virilidade, é uma demonstração inconsciente de virilidade e masculinidade. É o terço inferior, já falei aqui que tudo que está para baixo é mais material, tudo que está para cima é mais mental e espiritual, certo? Tudo que está para cima é mais nobre, tudo que está para baixo é mais, vamos dizer, terreno. E o queixo ele está no grau máximo de contato com a terra, tá? Por isso que é o contato com a materialidade a gente expressa no queixo. E como é um queixo reto, né, tem até texto que vai falar que são pessoas mais quadradas na forma de ver e de pensar. Mas no caso dele eu não diria isso pelo motivo que eu já falei, né, de tanto da sobrancelha. Outra coisa que eu não falei, que também é desorganizada, é a linha capilar dele, né? E linha capilar está em contato aqui com a autoridade, né? Se o topo representa a autoridade, né, essa linha aqui ela pode falar de como lidamos com a autoridade também, né, essa linha capilar. E quando ela é desorganizada assim, isso evidencia que é de ideias próprias. Então a gente vê um misto aqui, pessoal, entre doçura, amabilidade, mas ao mesmo tempo teimosia, tá? Em alguns aspectos, e eu posso confirmar isso também por causa disso aqui, olha. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Aqui eu acho que o vermelho já ficaria melhor. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui, essas linhas verticais, ela fala de perseverança, ela fala de teimosia, né? E no máximo pode ser resistência e obstinação. Então é essa linha aqui. Por quê? Agora às vezes a pessoa pensa, pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pessoal, se você não está entendendo, acha meio estranho, é só você olhar os vídeos anteriores que eu explico o porquê, como que a pessoa contrai a musculatura, né? Aqui essa questão dos olhos. São olhos que se submeteram à lei da gravidade, né? Olhos ascendentes eles já desafiaram a gravidade, entendeu? Essa questão do queixo aqui eu já falei bastante. Tem um vídeo aqui que eu falo porque quando a pessoa toma um soco no queixo, por que ela cai na hora. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, tá tudo aqui, os vídeos anteriores a esse. É só você pesquisar aí nas playlists, tem várias playlists legais aí, tá, pessoal? Então, é só vocês pesquisarem. Antes que eu me esqueça, só pedir a vocês aí, pessoal, me ajuda só com esses 3 passozinhos
aqui o pessoal do YouTube. Ah lá, você, com 3 ações simples, você me ajuda pra caramba. Deixando seu like aí, que é o comum. Se inscrevendo no canal para ver se eu chego logo a 7.000 inscritos, que tá demorando, gente. Já tô anos aí com menos de 7.000. E também se você puder fazer um comentáriozinho. Não precisa nem falar coisa boa ou ruim, de repente só botar uma vírgula, uma interrogação, seja lá o que for, já ajuda o algoritmo a entender que o material aqui ele é bom. Então, voltando aqui, e agradeço aí o pessoal que sempre faz isso, tem uma galera que já me ajuda sempre. Então, só voltando aqui, pessoal, eu estava falando do queixo, né? Deixa eu voltar então para ele. Então, é uma característica de muita energia fluindo. E também entra um pouco de praticidade também, né? Então, tem algumas características. Eu acho que tem um. Calma aí. Vou falar também sobre isso aqui. Espera aí. Vamos lá. Tá. Aqui assim, ó. Se você fizer uma divisão aqui, ó. Pronto. Eu fiz uma divisão de terços aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, você vai ver que o terço inferior, né, que é esse aqui, e o terço médio são quase o mesmo tamanho. E o terço superior, ele é menor. Então, alguns teóricos vão falar que é menos inteligência, porque esse aqui é o terço da razão. Eu discordo plenamente, já falei isso também em outros vídeos. Por quê? Porque hoje em dia existem vários tipos de inteligências. Então, pela característica de ser mais fechada e mais baixa, é notório que a inteligência dele não é uma inteligência intelectual, ponto. Tá? Não é uma inteligência voltada para a intelectualidade. Isso aí é fato. Mas, isso aí hoje já existem estudos mostrando que existem várias inteligências. Então, essa característica aqui de terço superior pequeno e terço inferior grande, isso vai falar de pessoa o quê? Age com mais iniciativa. Por quê? O terço inferior é o terço da ação. Então isso aqui, olha, para aqueles que ainda não conhecem, esse aqui representa o racional, esse aqui representa o emocional e esse aqui representa o instintivo, né? Ou ação. Tudo que é do instinto, da matéria, tudo que é vamos dizer assim, vegetativo do homem, está nesse terço inferior aqui, olha, representado aqui. Tá? Então, por isso da sexualidade mais aflorada. Porque, olha, o queixo destacado está no local aqui que é responsável, né, que é simbolizado a reprodução. Tá? Então, reprodução, primariamente, é um fator instintivo, que é de perpetuar a espécie, tá certo? Então vamos lá. Se eu sei que o terço que é responsável pela razão, né, ou pelo intelecto, enfim, ele é mais, vamos dizer assim, ele é menor, então isso vai falar de pessoa mais concreta. Porque se o terço superior fosse maior, era de mais confabulação, de mais pensamento, de mais divagação, sabe aquelas pessoas que acabam entrando nos assuntos e filosofa e tudo mais? Então não é. Então isso aqui você vê que é menos imaginação, porém mais ação instintiva. Né? Isso aqui também fala de ser mais literal. A pessoa tende a ser mais ao pé da letra. E aí se de repente você coloca diante dele uma pessoa de muito floreio, esqueça tudo. Né? Então isso aqui, olha, fala de mais foco, mais especificidade, mais praticidade. São pessoas altamente produtivas. Ele, inclusive, ele é surfista. Tá? Então você vê aí, olha, o sucesso dele é porque ele casou, né, se interessar por uma área que a biologia dele, dentro dos aspectos da leitura facial, já facilita. Né? Que é o que? A gente viu a questão do queixo, a gente está vendo aqui a questão do lado mais acional, mais material
mais, né, de mais produtividade, coisa mais braçal, né, mão na massa, né, que é o terço inferior. Então casou direitinho. Agora, um perfil desse aqui para atividade de mais intelectualidade, não é que não pode, mas ia ter que se esforçar muito mais. Tá certo? É nesse sentido aí. Porque esse pensamento aqui, né, desse contexto, é um pensamento voltado mais para a prática. Daí um cuidado que precisa ter é com impulsividade. Tá? Impulsividade. E muitas vezes a pessoa pode se colocar numa situação de risco. Porque ela primeiro age e depois ela pensa. Tá certo? O pensamento ele se expressa aqui, olha. Aqui, ó. Pensamento. E aqui, ó, então aqui é a ação. Primeiro ele age para depois pensar. E visto que o emocional dele também é bem destacado, olha só, o último que ele vai fazer é pensar. Ele pode primeiro se emocionar e depois pensar naquilo. Ele pode agir e depois pensar naquilo. Tá aí, pessoal, tá tudo na face dele. Deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz aqui, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo. Eita ferro, quase meia hora já. Então vou parar por aqui, pessoal, porque senão daqui a pouco vai ficar vídeo de novo de 40 minutos, 50 minutos, e a maioria não gosta disso. Isso perde engajamento. E aí é complicado, né? E o pouco engajamento que tem, o pessoal, nem todo mundo ainda contribui, né, com aquelas 3 ações que eu pedi a vocês. Mas eu tenho certeza que se você está até agora, você vai ajudar nessa aí. Tem mais uma coisa aqui, deixa eu ver, para fechar aqui, dentro desse contexto também é as narinas. Você percebe que até que essa foto aqui não, porque é uma foto printada, né, dele falando, então é diferente dessas outras aqui. Mas você vê que as narinas dele ficam um pouco à mostra, né? Quando ele tem pessoa que a narina não fica à mostra, ela fica para baixo. Tem outros que a narina fica muito à mostra e a dele está um pouco à mostra. Então essa questão de narina à mostra, ela fala de, mais uma vez, de contato com as emoções. Isso que eu acabei de falar é da morfopsicologia, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu falei da grande energia sexual, a barba também já, você vê a quantidade de pelo, isso aí já demonstra, né, o potencial de testosterona também, então quer dizer, e o queixo nessa característica aí evidencia grande, é um cara que nessa questão sexual ele deve fazer a mulherada muito feliz mesmo, hein? Porque o rosto ele conta isso, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado e se você gosta desse assunto, quiser aprender um pouco sobre isso, eu tenho vários conteúdos que são exclusivíssimos numa área fechada. É só você entrar aí ou nos comentários ou aqui na descrição e se informar, tá bom? Beijo grande e até o nosso próximo vídeo. E o pessoal aqui, ó, valeu, forte abraço, fica comigo, não me abandona não, hein?